Essa é a minha maior dúvida. Não sei pra você. Acho que pra zaga, cara, eu não sei se vai ter tanta dúvida que nem a gente tá pensando, não. Agora sim, campinho na tela, tá vendo aí? Aí, tá na Ou não? mão, tô, aham? Tô na, tá na mão. Maravilha. Então, deixa eu ajustar pra mim aqui também. Bom, tem uma novidade. Novidade não, mas uma coisa pra gente falar aí. Pedro Morisco no gol, 100ª partida do Pedro Morisco com a camisa do Coritiba. O Rogério passou Não pra mim sabia, agora. É, o Rogério não passou agora sabia. há pouco ali. 100ª Pô, partida do Morisco. e centésima partida com pouca idade, né, para um goleiro, se você for ver. É. Não é comum um goleiro ter 100 jogos na idade dele. O goleiro tende a se firmar mais velho na carreira, geralmente. Pois é, lateral direita, uma posição que a gente não tem dúvida ali, né? O Tinga segue, embora a gente tenha contratado aí o JP Sherman, mas dificilmente vai ter uma oportunidade, né, Will? Não, segue o Tinga. Acho que o Tinga vem fazendo um bom papel, tá? Tem críticas em algumas partidas, enfim, alguns pontos que eu acho que podem ser melhorados, mas dentro do que a gente tem, o Tinga é a melhor opção e vai ser mantido com certeza. Maravilha. Agora a dupla de zaga já começa aí a dúvida. Uma coisa a gente pode falar, Will. Thiago Coser não vai ser relacionado, né? Não saiu a lista de Perfeito. relacionados do Coritiba, que eu acho também, cara, pô, vai esconder a lista de relacionado, é brincadeira. Não é a primeira vez, É, né? não é a primeira vez ali, né? Mas a gente sabe aí quando o Coritiba tá numa fase ruim, ele vira a Coreia do Norte. Mas Thiago Coser não vai ser relacionado. Então a gente tem Maicon à disposição, a gente tem Jaci à disposição, a gente tem Thiago Santos à disposição, cara. Vamos Qual que você lá. acha que vai ser a dupla de zaga aí? Levando em consideração que o Coser, que hoje é o principal titular para o Seabra, ele deixou claro isso em entrevista recentemente, não está disponível. E assim, de certa forma, eu até entendo o Coser, não sei a quanto anda a lesão do Coser, mas eu entendo ele ser preservado, de certa Também. forma, se for essa questão, porque o Coritiba vai ter alguns dias de treinamento, né? Pós essa partida, né? Vai ficar alguns dias sem rodada. Eu acho que ele vai de Maicon e Jaci, a dupla que deu Também certo acho. ano passado. A minha opinião é que Mas ele do vai de Maicon. Maicon na direita e o Jaci na esquerda. Tem que Aí que frisar isso tá. aí agora. Aí, Tem que frisar isso agora pro Seabra, né? Pelo amor de Deus. aí eu não sei, Thiago. Aí eu não tenho ideia do que ele vai fazer, porque essa questão da zaga tem sido muito imprevisível. O posicionamento do Maicon, o posicionamento do zagueiro que joga com ele. Até com o Coser mesmo, em determinada partida, ele já inverteu, né? Teve uma partida que o Coser jogou pela esquerda, teve partida que ele jogou pela direita. Então, acho imprevisível nesse sentido, mas assim, eu vai jogar Maicon pela direita e Jaci pela esquerda. Eu imagino que é como tá no campinho aqui. O Thiago coloca aqui, bota o moledão aí, cara. Pior que o Seabra tem feito tanta coisa ali, cara, que às vezes não é tão absurdo, não, ele vir entrar com o moledo do nada ali, assim como foi o Thiago Santos. Mas, cara, eu acho que vai ser assim também, Maicon e Jaci, ainda mais ali que, pô, o próprio Rogério já cobrou ali o Seabra na coletiva e as cobranças vêm da arquibancada também e deve ser internamente do coxa. Tem que tentar ali, Jaci e Maicon, era a dupla de zaga do ano passado, que vinha dando certo, encaixada, mas desde que você faça um sistema de jogo um pouco mais conservador ali, principalmente nos laterais ali, eu acredito. Will, outra notícia aí, Felipe Thiago, é que Jonathan, essa lateral. questão Opa, pode falar. a gente atrela muito a questão só da defesa, né? E é uma questão de falha em geral, porque um sistema defensivo é o responsável pelos gols dos adversários, digamos. Mas, cara, hoje em dia, o próprio Mozart falou isso muitas vezes. Um sistema como um todo, a marcação começa desde lá de cima. Então, é muito fácil a gente só atrelar os dois zagueiros, mas os erros do Curitiba estão sendo um erro coletivo, de maneira geral. Claro, vai ter erro individual, vai ter alguns pontos, vai. Mas é muito fácil a gente só apontar o dedo para o zagueiro sempre e não é bem assim. Acho sim que o Curitiba está mais regular nessa parte defensiva, acho, mas ao mesmo tempo, como a gente falou, e reforço, está desprotegido. Então também isso está estourando no Morisco, dupla de zaga, seja quem for. Enfim, mas eu acho hoje Maicon e Jaci a melhor dupla disponível, não temos o Coser, que talvez tenha sido o melhor zagueiro desse início de temporada, eu iria sim. Boa, agora a notícia aí para lateral esquerda que Bruno Melo sentiu e não está 100%. Ele pode até ser relacionado, se eu não me engano, né, Will? Mas parece que não está por 100% e Felipe Jonathan vai fazer a sua estreia. É isso que chegou para você também? Exatamente. Nosso grande amigo Rogério Scarione nos informou. Felipe Jonathan deve ser o titular e em relação ao Bruno Melo, ele vinha até, de certa forma, contribuindo ofensivamente, isso e aquilo, mas é uma oportunidade para a gente ver se o nosso reforço vai agradar. Claro, também não significa que se ele não for tão bem assim hoje, pronto, acabou. Acho que precisa, já que foi contratado, a gente questiona até a contratação, mas já que está aí, a gente tem que ver melhor e não é uma partida que vai falar por si só. Muda completamente a característica do Bruno Melo para o Felipe Jonathan, mas acho sim que se o Bruno Melo não está
100% fisicamente, tem que ficar de fora mesmo, ou ser no banco, porque exemplos do ano passado em que o Bruno Melo foi forçado a jogar e deixou o Coritiba na mão em algumas partidas no primeiro tempo. Eu lembro contra a Chapecoense, fora de casa, teve algumas partidas do seu retorno que ele volta e sente e é obrigado a sair, talvez no meio do primeiro tempo, ou deixar o time no intervalo. Então você tem que ir com força máxima física, né? Então se ele não está 100% disponível, tem que ser o Felipe Jonathan mesmo. O Bruno Melo acho que realmente tá indo bem na parte ofensiva ali, mas, cara, quando ele tá subindo muito, inclusive a proteção deveria, talvez, teoricamente, não sei, né, ser feito pelo Lavega ali também para fazer essa ajuda, tá indo todo pro ataque também, acho que tá faltando essa cobertura ali, tomara que pelo menos o Felipe Jonathan consiga fazer essa recomposição. A gente tem que ver como que vai estar fisicamente também o Felipe Jonathan, né? Acabou de chegar aí, não sei qual que é a situação dele, primeiro jogo com a camisa do Coritiba. Ele jogou uma partida esse ano pelo Mirassol, quando ele ainda tinha contrato, né? Então também é uma incógnita física, um jogador que já teve problemas físicos. Mas com certeza, se for utilizado, é porque está melhor fisicamente para essa partida do que o Bruno Melo. Até comentam ali que o Bruno Melo foi o melhor cobrador de pênaltis do Coxa. O Bruno Melo era cobrador de pênaltis do Fortaleza, tá? Não é novidade para o Bruno Melo bater pênalti, que ele, inclusive, é o maior, o defensor com mais gols da história do Fortaleza, e um dos motivos é porque ele batia pênalti também. Boa. Agora vem a nossa dúvida aí. William Oliveira vai pro jogo ou não, Will? Cara, do que a gente tem de informação, vai, né? Mas pode ser uma caixinha de surpresa, pode ser que a gente esteja enganado, mas do que chegou de informação, o William Oliveira será titular do Coritiba. Aí vamos fazer a comparação com os jogadores que disputam a posição. Tem o Sobral, que pelo jeito está apto fisicamente, não é um problema físico, e sim escolha do treinador, talvez por característica, por o William Oliveira, em teoria, sendo um jogador mais defensivo. E você tem o Alisson, que provavelmente retorne para essa partida, né, que seja uma opção, mas também a gente tem os questionamentos físicos do Alisson, que sai em 2 partidas já por conta de problemas físicos e perdeu dias, enfim, isso e aquilo. Então, do que a gente tem de informação, o William Oliveira é mantido para tristeza da torcida, mas eu acredito que deve ser o titular, não seria o meu titular, mas estou levando em consideração, e aqui no Campinho a gente monta de acordo com o que o Seabra vai escalar, de acordo com a ideia do treinador. Então, do que a gente sabe, o William Oliveira deve ser o titular. Pois é, o pessoal falando do Jaci de volante, mas a informação que a gente tem é que se for de um dos zagueiros do Coritiba colocado de volante, seria o Thiago Santos de volante, não o Jaci. Pelo menos essa informação que a gente tem ali, mas não para a partida de hoje também, é uma informação que a gente tinha antes. Agora, mas, assim, será que ele tem surpreendido, né, Thiago? Então, muitas vezes a gente, desculpa interromper, a gente conversa aqui, fala isso, aquilo, e muitas vezes ele tem surpreendido, e como você brincou até em relação à Coreia do Norte, ali dos relacionados, o Coritiba tenta blindar muito essa questão para ninguém saber. Então, acho que a gente pode ter surpresa, mas assim, do que a gente sabe, o William Oliveira deve jogar. Pois é, agora vem outra grande dúvida ali, Vini Paulista vai pro jogo ou não vai pro jogo como titular, cara? Para então, jogo ele Thiago, vai, né? Agora pra titular, no meu time seria o Vini Paulista, do que a gente tem visto e do que tem tido de informação também. Outra coisa também, parece que o Alisson vai ser relacionado, mas também a gente sabe do estado do Alisson, não está 100% em nenhum momento aqui dessa temporada ainda, né, Will? Então, por mais que ele seja relacionado hoje, eu acho que ele não vai jogar de titular. Eu acho que ele vai até para jogo, inclusive ele postou até aquelas artes que os jogadores postam ali no Instagram dele, então acho que o Alisson relacionado vai ser. Não, eu também, o pessoal falando, prefiro o Alisson, eu também prefiro o Alisson. Mas aí eu preciso, e aí não é nem defendendo o Seabra, a gente precisa entender a questão física do Alisson. O Alisson é um jogador que tem saído nos jogos porque não está tendo problemas físicos. Então, ele é melhor que o Oliveira? Eu acho que a gente não tem nem o que discutir sobre isso. Não tem discordância entre eu, você e o pessoal que está nos assistindo. O Alisson é melhor que o Oliveira. A questão é que fisicamente o Alisson não está entregando e por isso ele está ficando para trás. Então acho que ele deve ir para a partida, acho que ele deve ser opção no banco, mas provavelmente deve ser opção muito por conta da questão física dele, que o William Oliveira tem mais está mais disponível fisicamente, né? Eu acho que o duelo talvez seja mais com o Sobral do que com o próprio Alisson, para hoje, especificamente falando, por conta da questão física. O Alisson retomando sua questão física, tendo sequência de jogos, acho que vai ser titular do Coritiba, pelo menos se não vier nenhum reforço. Mas acho que hoje, especialmente falando de hoje, a maior disputa ali seria entre o William Oliveira e Sobral, que são jogadores que talvez estejam mais aptos fisicamente. E o William Oliveira vai para o jogo ou não vai, Will? Vini Paulista? Vini Paulista. Cara, é outra incógnita, Thiago, incógnita total. Do que a gente tem de informação, ele pode ser que ele mantenha o esquema sem o segundo volante, né?
Ó, sem o vamos Vini fazer o Paulista. seguinte, vamos manter aqui a linha de 4, que essa aqui eu acho que vai pra jogo mesmo, com o Morisco. Agora vamos fazer um time com o Vini Paulista e depois um time sem o Vini Paulista, que acho que vão ser, acho que a única dúvida é essa. Mas Pelo mesmo menos assim, na que minha daí cabeça. é o Vini, e daí você tem que pensar em quem sai da frente, né? Então tem uma dúvida Uma gigante segunda também. dúvida. Porque vamos supor, tá, jogue esses dois volantes, vamos manter o William Oliveira ali, porque deve ser o escolhido. Lembrando que não é uma opinião nossa, é o que deve ser escolhido e é o que tem jogado. Tá, A Ronier na nossa seria, direita, a gente chegou num consenso ali que seria Vini Paulista e Sobral, né? exatamente, eu jogaria com o Sobral hoje, apesar de que o Sobral também ainda não convenceu, mas acho que seria o jogador que eu acho que merecia mais oportunidade hoje. Levando em consideração tudo que o William Oliveira tem feito, levando em consideração que o Alisson não está apto fisicamente, levando em consideração que eu também tenho desconfiança em relação a Jaci e Thiago Santos, utilizados mais à frente. Então eu testaria o Sobral, mas enfim, aí eu não sou o treinador, né? É Ronier na direita, esse é indiscutível. Esse aqui, Ronier na direita independente, né? e Pedro Rocha no 9, eu tenho certeza. Tá? Esses Então jogadores vamos eu não. começar por aí, deixa eu pegar eles aqui. Ronier, Pedro Rocha. Beleza, esse aqui, independente, vai ser mesmo. E eu acho que outro também não sai do time, que é o Breno Lopes, cara. Aí que tá. Eu também acho que não, tá? Mas para a partida contra o Operário, a gente sabe que o Breno Lopes foi uma das opções testadas fora do time, né? Onde você teve Josué e Lavega mais pela esquerda. Eu também acho que o Breno Lopes continua no time. Eu colocaria o Breno Lopes ali, mas entendo que ele está brigando junto com os outros ali pela posição. Claro, ele talvez com mais à frente, né? Está mais confirmado, digamos Ainda assim. mais por ter poder de fogo também, né? O Breno Lopes ali é um jogador que consegue concluir em gol, tudo. O Coritiba tem que ter os jogadores na frente que chutem, que finalizem ali para tentar fazer o gol. Eu acho que o Breno Lopes ali vai ser titular. Agora, a nossa dúvida é nos outros jogadores, Lavega e Josué, né? Esses dois, acho que a principal dúvida, na verdade, são duas vagas para três nomes, em teoria, né? Vini Paulista, Josué e Lavega. Dois nomes vão jogar. Provavelmente é o que a gente imagina. Eu, particularmente, escalaria o Josué. Tá? A minha opinião seria Josué por dentro. Até porque se você prefere o Lavega em relação ao Josué, você precisa mudar as outras peças também, né? Você precisa entender como é que ficaria o jogo do Breno Lopes e do Ronier. Se você parte por 4-2-3-1 tradicional, seria isso, tá? O Josué de 10, sem tanta obrigação de marcar como foi, por exemplo, contra o Operário, que ele tinha uma obrigação mais defensiva, né? Mas na minha concepção, esse é o time, tá? O meu time seria esse, só mudaria, na verdade, o Sobral em relação ao William Oliveira. Mas... Eu ia falar justamente o que o Bruno Viana tá falando aqui nos comentários. E você ter um Lavega para entrar num segundo tempo ali para fazer esse jogo em transição, cara, é uma puta substituição, cara. Exatamente, e até para o Coritiba ter força física, né? Conforme os jogadores forem cansando, o Lavega tem uma capacidade física muito grande, mas o treinador gosta do Lavega. Isso já ficou muito claro, né? Que o Lavega tem sido uma opção independente do cenário, muda ele para a direita, muda ele mais recuado, joga ele aberto, enfim, o Lavega sempre tem sido uma opção. E eu gosto do jogador. Eu também. Se apresentou bem com a camisa do Coritiba, mas acho que esse quarteto que está desenhado no campinho ali, na minha concepção, é o que a gente tem de melhor hoje, assim, que pode encaixar melhor, tendo cada um na sua, né? E outra, cara, puxando bastante a orelha do William Oliveira para não subir à toa, vai ser o cão de guarda aqui, aí você faz associação, né? Que o Vini Paulista gosta de fazer uma associação pela esquerda, o Josué tem essa facilidade com o Ronier de fazer uma associação pela direita, o Coritiba com a bola pode ser isso aqui, cara. Pode ter essa variação. Claro, o Vini Paulista vai ter mais obrigação de marcar. A questão é, contra o Operário, o Josué estava marcando na linha de baixo. E acho que o Coritiba não pode considerar essa opção. O Josué sempre tem que marcar na linha de cima, ao lado do centroavante, com os pontas descendo, né? No caso, nessa escalação aí, desce Ronier pela direita, desce o Breno Lopes vai descer, cara? Desce, o Breno Lopes fez isso a carreira inteira, cara. O Breno Lopes fazia isso muito no Fortaleza, fez isso no Palmeiras, sempre foi um jogador tático. Não é que no Coritiba que ele vai virar estrelinha de não marcar. O que acontece? Desce Coritiba o Breno Lopes sem a bola sim, né? E desce o Breno Lopes, isso. Aí é 4-4-2, com Josué e Ronier, Josué e Pedro Rocha na frente ali. Até o Pedro Rocha, às vezes, marcando mais do que o Josué, porque tem capacidade física. Eu acho que é isso, sem inventar, porque o Josué na linha de baixo ele não vai conseguir marcar. Ele vai ter dificuldade. Embora o Seabra falou na coletiva que o Josué consegue jogar na linha de baixo também, marcando. Né? Não, eu entendo a fala dele, mas o exemplo foi perder para o Operário dentro de casa. Perder não, empatar, mas enfim, ser eliminado. Então, precisa entender, o Josué já é um jogador com mais idade, já é um jogador do jeito de jogar diferente. Não, o Josué não tem como característica a corrida, a velocidade, o arranque. O Josué tem como característica a qualidade, o passe, chamar o jogo para ele.
Ele não tem como característica esse jogo de velocidade, de correr, bater e voltar. Então, entender também a característica de cada jogador. O Ronier e o Breno conseguem bater e voltar do lado do campo, consegue descer para marcar. Então, acho que o Curitiba tem que pensar nisso até para estar mais protegido quando o adversário vier. O exemplo foi a partida contra o Operário. Até estou repetindo muito sobre isso, mas é que o exemplo está muito claro e recente. Então, na minha concepção, o Josué tem que marcar na linha de cima. Então, por isso eu escalaria esse time com os 2 pontas descendo ali para... Esse time sem o William Oliveira, né? Com os 2 pontas descendo para ajudar na marcação. Will, agora sem o Vini Paulista aqui, que pode ser pode ser que ele mantenha ali a parte tática do último jogo também. Entra o Lavega, né? Entra o Lavega. Aí, cara, eu quero que você me explique. Vai jogar de 8 ali também, mas o Lavega não foi muito com 8 contra o Operário. Cara, a Globo.com desenhou direitinho a escalação que eu imagino se for com o Lavega. Thiago, não sei se você deu uma olhadinha ali. Não. Seria com camisa 5. Um camisa 5, que é o William Oliveira, no caso ali, né? Tá. Um volante na frente da zaga. O Josué mais à direita e o Lavega mais à esquerda em linha. Tá, os 2 jogadores. Isso, exatamente, aí com os 2 pontas lá. Eu imagino que atacando seria mais ou menos assim, como eu vou reforçar, foi mais ou menos o esquema do Mozart ano passado, que jogava em teoria o Sebastião Gomes na mesma linha do Lavega. Só que o Sebastião Gomes tinha essa capacidade de marcação maior, né? Recomposição principalmente, né? Recomposição e de entendimento de marcação melhor, é um marcador. Então, até porque eu reforço o 3º gol do Operário, que a jogada começa, o Lavega tá marcando na última linha. O Lavega estava marcando à frente do centroavante. Então, e não tô nem julgando o Lavega propriamente falando, mas porque talvez esse esquema, e eu falei isso contra a Chapecoense também, eu acho que o Curitiba não entendeu o sistema de marcação com esse esquema. Acho que ofensivamente fica muito legal, porque você tem 5 jogadores capazes, 5 jogadores eficientes na linha de cima. Tá? Mas ao mesmo tempo entendo que essa recomposição e essa marcação tem sido o nosso grande problema. E hoje ainda você tem o Felipe Jonathan, que tende a ser, e aí eu não tô não é garantia de nada, porque a gente ainda não viu o Felipe Jonathan com a camisa do Coxa, mas o Felipe Jonathan tende a ser menos defensivo do que o Bruno Melo, em teoria. É um jogador que atua mais para frente que o Bruno Melo. Então, se você for ver, você está também mais desprotegido no lado do campo. Não que tenha sido isso, porque eu acho que o Bruno Melo tem até subido bastante. Mas eu acho que, principalmente nesse ponto, essa marcação aí que a gente está mostrando ali, o Curitiba fica muito desprotegido nessa recomposição, a partir do momento que perde a bola. Eu ainda, na minha concepção, não ficou claro. Claro, contra o Operário é um pouco diferente, porque o Curitiba teve muito a bola, né? A todo momento o Curitiba com a bola era mais contra-ataque do Operário. Mas eu ainda não entendi direito, nesse cenário contra a Chapecoense e contra o Operário, como é que o Curitiba marca quando está sendo atacado, quando tá postado defensivamente. Josué marca assim, de baixo, Lavega. Marca assim, cara. Que buraco no meio que ficou no jogo passado, marca desse jeito, que com o William Oliveira lá na frente, cara. Aí que tá, por exemplo, contra a Chape, em determinado momento, o Josué marcou na linha de cima com o Lavega na linha de baixo. Mas ficou confuso na minha concepção. Contra o Operário, eu já vi o Josué marcando mais na linha de baixo. Tanto é que eu cito o exemplo do Lavega no gol do Operário, no segundo gol, no início da jogada, ele era o último homem do Curitiba. Então acho que fica muito confuso, o Curitiba tá perdido nessa recomposição, nesse sistema defensivo. E por isso eu questiono essa escalação. Acho muito legal a ideia de coragem, a ideia de ter um time ofensivo. Quero no Couto Pereira e gosto de ir ao Couto Pereira e ver o Curitiba indo para frente, e ver o Curitiba atacando o adversário. Mas eu preciso entender que não é bem assim, ainda mais agora falando de Série A. A gente está enfrentando adversários cada vez mais perigosos, a gente vai enfrentar adversários até melhor que o São Paulo daqui a pouco, né? Vai ter Couto Pereira com Flamengo, Palmeiras, entre outros. Então, essa questão do Curitiba mais protegido quando perde a bola, que eu acho que com essa escalação não ficou definido quem que marca na linha de baixo, como é que o Curitiba marca, fica até confuso da gente comentar. Claro, se for escolhido essa, pode dar certo, ele está insistindo, está treinando sobre isso, pode ter uma melhora conforme os treinamentos forem passando, pode ter uma melhora. Torço para que isso aconteça, independente, assim, eu torço para o Curitiba independente da escalação que vai entrar em campo. Se o William Oliveira entrar hoje, eu vou torcer para ele fazer 3 gols. A questão é que eu acho que o Curitiba está desprotegido e tem que ser pensado melhor em relação a isso. E só para a gente não finalizar, que o cara teve mais uma opção, Will, mas essa é a provável escalação do Curitiba, né? Deixa eu só dar um confere aqui. Na minha lista aqui, ó, Pedro Moresco, Tinga, Maicon, Jaci, Felipe Jonathan, William Oliveira, Lavega, Josué, Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Essa é a provável que a gente tem. Eu ainda acho, Thiago, já falei antes ali, eu acho que vai ter surpresa, tá? Acho que sempre tem uma surpresinha extra ali. E pode ser mais uma surpresa aqui, cara, que é o Josué fora do time também. Cara. Também a gente não comentou, mas pode ter, só que aí puxa um volante, né? Puxa o Vini, aí a gente precisa entender como é que vai ser a modificação. O primeiro tempo contra o Cruzeiro, por exemplo, foi de um jeito, o segundo tempo foi de outro.
Eu acho que seria assim, cara, com o Breno Lopes segundo atacante. É que na verdade daí você não teria um meio armador, né? Você teria dois Uhum. atacantes. Ou aquele famoso do videogame 4-2-2-2 também. É isso mesmo. Vira um 4-2-4, mas é um 4-2-2-2, enfim, defende no 4-4-2, e assim, você tem muita força para contra-atacar com essa equipe, né? Você tem uma velocidade absurda, porque o Vini chega a todo momento, tem um contra-ataque forte, e você tem 4 jogadores rápidos na frente, e assim como foi o segundo tempo contra o... E aí é assumir essa postura mesmo, né, Will? É a postura do contra-ataque. Mas a questão é que eu não sei o quanto o São Paulo também vai propor, levando em consideração que a gente também não sabe exatamente o time do São Paulo, porque o São Paulo também não divulga os seus titulares naturalmente e tá com a ideia de preservar, porque tem a semifinal do Campeonato Paulista no final de semana, tá com uma agenda mais cheia que o Coritiba. Então eu não acho que o São Paulo vai ser tanto o controlador de meio de campo como eu imaginava que seria se o São Paulo viesse titular. O São Paulo viesse com suas principais mesas, com seu principal meio de campo. Então eu acho que o Coritiba pode ter mais posse de bola. E talvez o meu receio em relação a essa escalação é o Coritiba não saber muito bem o que fazer com a bola, porque não tem jogadores de tanta construção. Só que ao mesmo tempo, esse time, se o São Paulo marcar individual, esse time é muito interessante, tá? Porque esse time ataca muito espaço. Então, se você tiver jogadores puxando posição, puxando zagueiros, abrindo a defesa do adversário, porque o São Paulo, o que são os encaixes individuais? Você tem que perseguir o teu jogador aonde quer que ele for, mais ou menos até a base do meio-campo ali, né? Então, o Pedro Rocha veio receber, o Breno Lopes veio receber, o Lavega infiltrou, o São Paulo pode se perder nessa marcação, tá? Porque o São Paulo marcou muito bem, por exemplo, o Flamengo, com encaixes individuais. Mas o que acontece? Era o primeiro jogo, mas foi isso mesmo. Foi. O Flamengo tem o time posicional. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo desenha o seu 3-2-5 e cada peça na sua função. Claro, ela se movimenta entre elas, mas ele não foge do seu esquema posicional. Agora, se o Coritiba buscar um jogo mais relacional, o que eu quero dizer? Posicional é quando tem um posicionamento mais definido e relacional é quando as peças se aproximam e fogem muito das suas posições. Com esse esquema, com esses 4 na frente, eu acho que o Coritiba pode ter esse esquema relacional no caso de ter muita movimentação e confundir a defesa do São Paulo. Só que aí vai entender também se o São Paulo vai ter um encaixe individual ou não. Ele tem utilizado isso, utiliza isso desde o ano passado, só que esse ano ele utilizou em algumas partidas, como foi contra o Flamengo. Mas acho que contra o Flamengo poderia até combinar, porque o Flamengo tem como característica mais esse posicionamento tradicional. As peças nas mesmas posições, claro, com uma variação ou outra. Então é difícil da gente entender também qual que vai ser a proposta do São Paulo. Por isso eu tenho receio, mas ao mesmo tempo eu trago a qualidade que pode ser em relação a esse quarteto da frente aí. Eu acho que esses 3 esquemas que a gente colocou podem ser utilizados até no mesmo jogo aí, cara. Pode com as substituições, o Lavega entrando no segundo tempo, por exemplo, começando aquele time sem o Lavega. Aí o Lavega entrando no segundo tempo, depois acaba em algum momento saindo o Josué também, cara, pode ser que o Coritiba se encaixe mais ou menos assim, né? Porque, ó, por exemplo, naquele time que a gente fez sem o Lavega, entra o Lavega, entra o Lavega. Sem o Lavega entra o Josué, né? É que se for sem o Lavega. Com o time que a gente escalou sem o Lavega, que é o time que a gente acha que vai ser o titular. Ou ele vai ser com o Lavega? Não, vai ser com o Lavega também, né? Viajei agora. Sem o Vini daí, sem o Vini, no caso. Sem o Vini. Sairia o Lavega, por exemplo, entraria o Vini, né? Mas ele não daria pra fazer essa... esquece que eu falei. Apaga aí, que eu tinha colocado o Lavega fora do time, mas acho que provavelmente o Lavega vai jogar. Só que também é aquele esquema, né, Will? Com esse time que provável que o Coritiba vai atuar ali com o Josué aqui no lugar do Vini, cara. Aí, aquele esquema que a gente colocou mais ou menos. O trio de meias, né? Assim. Um volante e 2 médios. Isso. É um volante e 2 médios. Também já diminui as possibilidades para um segundo tempo. Quem que a gente vai ter de segundo tempo aí? Um Keno, só o Keno, né, cara? O Enzo, esse foi entrado, Fabinho. Mas aí que tá. Esse foi uma amostra de que o Coritiba, talvez, no segundo tempo contra o Operário, você não tinha muito o que fazer, né? Você teve a entrada do Keno, que talvez seja um jogador que seja a principal opção do Coritiba para tentar mudar cenários, para entrar no segundo tempo, e você não tinha tanta opção ali. Tanto que entra o Enzo pelo Pedro Rocha, que para mim piora o time. Qual que foi a outra? Depois tirar o Ronier para colocar o Sobral, trocar zagueiro por zagueiro, enfim, o Vini pelo William Oliveira. Mas, assim, o Vini pelo Oliveira, você continua exposto. Eu acho o Vini melhor que o William Oliveira, acho, mas só ele de carregador de piano ali vai continuar exposto. Então, acho que você perde até um cenário de mudança, porque daí você tem apenas o Keno para o lado esquerdo do campo, que vai ser troca por troca. Vai ser, por exemplo, como foi? Keno por Breno Lopes. Então, por isso que eu teria o Lavega, enfim. O Lavega seria o meu banco, tá? Eu jogaria com o Josué de 10. Mas, independente se for Lavega, Josué, enfim, acho que teriam que ser opções para você ter um cenário de mudar a partida, para você conseguir
mudar a partida como não foi contra o Operário. Tipo, piorou se você for ver mais para a reta final da partida. Ainda mais que pode ser o